pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal. E nós estamos chegando na reta final aí da resolução de PETs, né? Os alunos que estudam na rede estadual de Minas Gerais. Nós vamos corrigir então o PET avaliativo do primeiro ano do ensino médio. Eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos e vamos para as questões. Bom, então estamos aqui com o PET, vocês naturalmente já repararam que a estrutura dele é diferente dos PETs anteriores, né? Então nós temos as semanas 1 a 4 contidas em um único bloco de atividades, nós temos 6 questões e ao final vocês vão ter uma autoavaliação que vocês devem preencher, marcando aí para cada item, né? O que vocês aprenderam parcialmente e aquilo que vocês não compreenderam bem. Essa autoavaliação certamente vai ser importante para que os professores de vocês analisem aí como foi o aproveitamento em matemática nesse ano de 2020. Nós aqui vamos para as questões e já começando na número 1, ela pede para a gente ler o texto abaixo, que diz que o primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgado na quinta dia 10 pela Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6% ou 3,9 milhões de toneladas em comparação à safra 2018-2019. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. O texto acima traz uma informação importante sobre a produção de grãos no Brasil entre os anos de 2019 e 2020 e pede para que a gente decifre, né, as informações que estão aí no texto. Então, na letra A, pergunta, você sabe quanto vale em quilograma uma tonelada? Pede para a gente representar aí numericamente. Então, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Aqui é a nossa representação. A letra B pergunta se você sabe reescrever o 245,8 milhões em número inteiro. Então, nós temos aqui 245 milhões e 800 mil toneladas, né? Então, nós vamos escrever 245 milhões, 800 mil, 1, 2, 3. Está aí a representação numérica. A letra C pede para juntar os dois números obtidos, né, nos itens anteriores, multiplicando-os. A gente sabe que multiplicar por décimo ou 1.000, que aqui é o caso, é só acrescentar zero. Então, nós temos 245 milhões e vamos acrescentar 3 zeros, né? Multiplicar por 1.000. Então, a gente passa aí para 245 bilhões 800 milhões. Na letra D, pede para a gente representar utilizando a notação científica. A notação científica a gente viu lá no primeiro PET, né? Então, nós vamos representar isso da seguinte maneira. Eu vou ter 2,458 vezes 10 e eu preciso colocar no expoente do 10 o número de casas que a gente andou para chegar nesse 2,458 aqui. Então, nós vamos contar, começando pelo zero. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas, até colocar a vírgula aqui, né? Então, nós vamos ter 2,458 vezes 10 elevado a 11. A letra E pede para representar o mesmo número, né? Ainda em notação científica, mas convertendo a unidade de quilograma para grama. Então, aqui, olha, na letra C, nós transformamos a tonelada em quilograma, né? Multiplicando por 1.000. Agora, eu quero transformar a quilograma, mas mantendo a notação científica, em grama. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 1.000 para transformar de quilo para quilograma para grama. Então, nós vamos ter 2,458 vezes 10 elevado a 11 e vamos multiplicar isso por 1.000. Mas nós vamos representar na notação científica, né? Então, 1.000 é 10 elevado a 3. Como nós sabemos, a gente só precisa ir na multiplicação de potência de base igual, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, é só somar 11 com 3 aí, vai dar 10 elevado a 14. Então, a nossa resposta final aí da letra E é o 2,458 vezes 10 elevado a 14. Essa aí é a nossa questão número 1, tá? Então, tá aí a questão completinha. Quem quiser dar uma pausa aí para completar o seu, fica à vontade. Nós vamos seguir aqui para a questão número 2. Uma residência possui uma caixa d'água com capacidade para 500 litros, que no início do dia estava cheia.
Por um descuido, um dos moradores deixou uma torneira aberta antes de sair de casa. Sabe-se que essa torneira permaneceu aberta durante todo o dia, pois quem deixou aberta foi o último morador a sair de casa. E que ficou por 9 horas aberta, né? Por 9 horas escoaram por essa torneira 300 litros de água, o que o registro de abastecimento da caixa estava fechado. Então, durante esse dia, uma caixa que inicialmente tinha 500 litros, né, ao longo de 9 horas, ela perdeu 300 litros e isso não foi reposto porque o registro estava fechado. Então, de acordo com a descrição dessa situação, feita pelo gráfico abaixo, qual é a lei de formação da função que melhor representa o volume dessa caixa d'água em função do tempo? Então, o que esse gráfico está mostrando é o seguinte, olha, que nesse ponto aqui, uma caixa estava cheia, né? O tempo zero e a quantidade de litros aí era 500, nós podemos representar pelo par ordenado 0 e 500, onde o zero, né, o x representa o nosso tempo e o y representa a quantidade de água em litros nessa caixa. Quando a gente chega no ponto 9 e 200, que ponto é esse? É o período em que nós passamos 9 horas e que a capacidade da caixa foi reduzida a 200 litros. Então, nós temos que ver qual dessas funções aqui melhor representa isso. Então, quando eu for olhar as funções, a gente pode substituir aqui os valores de x e o x na função para encontrar o y, né? Que aqui foi chamado de v de x. Então, aqui seria v, mas é a mesma coisa, né? Esse v ou y aqui, eu vou trocar para v para ficar de acordo com o que está no gráfico, tá? Então, é x e v. Então, a gente vai substituir aqui e ver qual que se encaixa, né? Então, quando o x vale 0, o nosso v de x tem que ser 500. Então, vamos ver aqui na letra A, começando pela letra A, se isso acontece. Então, quando o x é 0, vamos ver qual que vai ser o valor do v de x. Nós vamos ter menos 100 vezes 0 sobre 3 mais 500. Isso aqui tudo vai dar 0. E, de fato, nós vamos ter que o v de x é igual a 500. Então, por essa função aqui, no tempo zero, a caixa tinha 500 litros, ok. Vamos ver se é a mesma coisa, se essa função também ela dá o resultado correto quando o x é 9, né? Porque quando o x for 9, nós sabemos que o v de x, né, ou o v de 9, ele tem que dar 200. Vamos ver se isso dá 200 aqui, ó. Então, nós vamos ter menos 100 vezes 9 dividido por 3 mais 500. Então, aqui a gente já pode dividir, né? Então, vai ficar menos 100 vezes 3. O resultado aí a gente vai somar com 500. Isso vai dar menos 300 mais 500, que dá 200. Então, tá ok aí para os dois casos. Então, né, essa função, ela já representa aí o que foi descrito. A gente nem precisa testar as outras, né? Quando eu substituo aqui o v de 0, né, o x por 0, era 500 litros, é a informação que o problema nos deu, a caixa começa com 500 litros e após 9 horas de torneira aberta, reduziu aí para 200 litros a capacidade aí da nossa caixa. Então, a letra A já é a resposta correta. Você pode substituir aí os demais, se você quiser, né? Olha a letra B, por exemplo, substituir o x por 0, vai dar 9. Não tinha só 9 litros na caixa, né? Então, se quiser substituir nas demais para ver que elas não dão certo aí com os dois valores, ok. Mas aí já está a resolução da nossa questão número 2. Vamos para a próxima. Número 3, dada a função f do segundo grau definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, faça o que se pede. A letra A pede para determinar as raízes da função, né? O x' e o x duas linhas, ou x1, x2, como vocês preferirem chamar. Então, o que acontece aí? A gente vai igualar essa função a 0 para achar aí quais são as suas raízes reais, né? Então, aqui na letra A, nós vamos ter que x ao quadrado menos 4x mais 3 tem que ser igual a 0. Então, aqui, olha, nós vamos usar delta e Bhaskara para resolver, né? Nós vamos ter aqui que o A vale 1, o B menos 4 e o C vale 3. Então, vamos lá no delta. Lembrando que a fórmula é B ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C, né? A gente trabalha com os coeficientes. Então, nosso delta vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Nosso delta vai dar 16 menos 12. Então, o valor de delta aí vai ser 4. Aí a gente vai usar a fórmula resolutiva para achar os valores de x1 e x2. Lembrando que a fórmula resolutiva, né, que nós conhecemos aí como fórmula de Bhaskara, é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, o x aqui vai ser menos 4, tem o menos da fórmula, nosso 4 também é negativo, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Então, o nosso x1, o x1 uma linha, ele vai ser 4 mais 2, que é a raiz de 4 sobre 2. Isso vai dar 6 sobre 2. E uma das raízes é 3. A segunda raiz a gente vai encontrar fazendo a subtração ali, né? Então, o x2, ou x duas linhas, ele vai ser 4 menos 2 sobre 2. Isso dá 2 sobre 2, que dá 1. Então, as raízes aí que nós queremos aí na função, vou deixar aqui, se quiserem dar uma pausa nela completinha, vai ser 3 e 1. Então, a letra A aqui, nós temos o par ordenado 3 e 1 aí como solução desta função, como zero dessa função. A B pede para determinar as coordenadas do vértice, né? X do vértice e Y do vértice. Eu vou fazer ela aqui no cantinho. Então, para a gente determinar o x do vértice, nós vamos usar a fórmula menos b sobre 2a, trabalhando com os coeficientes. Então, nosso x do vértice vai ser 4, que é menos 4 vezes menos aqui dá mais, sobre 2. E 4 dividido por 2 dá 2, é o nosso x do vértice. Para achar o y do vértice, nós vamos usar também a fórmula para isso, que é, vou trocar a cor aqui. Então, o y do vértice ele é definido pela fórmula menos delta sobre 4 vezes a. Nosso delta deu 4, então nós vamos ter menos 4 sobre 4 e vai dar menos 1. Então, as coordenadas do vértice aí, né, no caso da letra B, elas vão ser o par ordenado aí 2 e menos 1. Letra C, identifique e determine o ponto de interseção entre o gráfico de F e o eixo. Não fala qual eixo, mas certamente é o eixo Y, né? Porque nós já encontramos a interseção no eixo X, que são as raízes, né? Então, a parábola ela vai interceptar o eixo de X nos pontos 3 e 1. Então, esse outro eixo aqui só pode ser o Y. E a gente tem uma função, o eixo do Y ele vai ser interceptado aqui, olha, no valor C, né, que é o nosso termo independente. Então, o gráfico aqui ele vai interceptar o Y no ponto 3. E a letra D pede para a gente fazer o desenho do gráfico, né, utilizando os pontos que nós encontramos. Então, vamos marcar tudo que a gente encontrou aqui no gráfico e fazer a nossa parábola. Nós encontramos as raízes, que foram 1 e 3, né? Então, vou marcar os dois pontos aqui. Nós encontramos também as coordenadas do vértice. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, o nosso vértice, ele está no ponto 2 e menos 1. Então, ele está aqui. E a gente também sabe que vai, né, a parábola vai interceptar aqui no eixo 3, aqui no ponto 3, o eixo do Y. Aqui é só construir a nossa parábola, né? Aí, só vocês terem um pouquinho de habilidade, a minha certamente vai sair meio trêmula aqui. Ainda mais fazendo aqui no computador, a minha sempre fica um pouquinho tortinha e feia. Mas tá aqui nossa parábola, né? Representando aí. Tenho certeza que você vai fazer um desenho mais bonitinho que o meu aí no seu pet. Então, tá aí a questão número 3, né? Isso aí. Então, vamos para a próxima. Número 4, a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo 100, o terceiro 120 e assim sucessivamente, mantendo-se uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça.
Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação dos postes é de... Pô, então a gente tem que saber o número de postes aí que vai ser colocado e multiplicar por 8 mil, né? Essas informações aqui, olha, estão falando que esses postes estão dispostos aí numa PA. Uma PA em que o primeiro termo é 80 metros, né? Nós vamos chamar ele de A1, é onde vai ser colocado o primeiro poste. O último poste, né, vai ser o nosso AN, ele vai estar na distância aí de 1.380. A razão da nossa PA é 20, porque é colocada de 20 em 20 metros. Então, nós vamos encontrar o valor de N, que vai ser o número de postes. A forma do termo geral da PA, para a gente se lembrar, é AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, vamos utilizar isso aqui. Então, o nosso AN é 1.380, tem que ser igual a 80, que é o nosso A1, mais N menos 1, vezes 20, que é a nossa razão. Nós vamos ter aqui 1.380 igual a 80 mais 20N menos 20. Estou multiplicando o 20 aqui, olha, distribuindo aqui nessa diferença, né? Então, nós vamos ter aqui 1.380, que vai ser igual a 80 menos 20 dá 60, mais 20N. E esse 20N aqui vai ser igual a 1.380 menos 60, vai dar 1.320. Então, o nosso N é só dividir o 1.320 por 20. Isso vai dar 66 postes. É o total de postes que vai ser colocado. E aí, para saber quanto vai pagar, é só a gente fazer os 8 mil vezes os 66 postes. Vocês vão chegar aí no resultado de 528 mil, que é a letra C, né? Letra C é 528 mil. É a quantidade máxima aí que a prefeitura vai gastar na colocação desses postes. Número 5. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.900, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho, e a expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T é S, né? ST igual a 1.900 vezes 1,05 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário em reais de um profissional dessa empresa com 3 anos de tempo de serviço será, vamos substituir aqui na função, o tempo por 3, né? Então, o salário aí por 3 anos, ele vai ser de 1.900 vezes 1,05 elevado a 3. Então, essa potência aqui vai ser 1.900 vezes, aqui vai dar 1,15765. Geralmente a gente pode simplificar isso aqui, né? Mas eu fiz aqui simplificando, colocando só 1,15, o resultado ficou um pouco longe aqui das opções, então eu resolvi usar o número completo. Essa multiplicação aqui deu 2.199,487, o que vai se aproximar aqui da nossa letra C, R$ 2.199,49 aí, como a resposta do salário aí do trabalhador que dedicou 3 anos de serviço aí nessa empresa. Questão número 6. Um pescador tem um barco à vela conforme o modelo do desenho abaixo. Em um dia de pesca, com o mar bem agitado, o tecido da vela do seu barco rasgou e ele quer comprar um outro tecido para fazer a vela do barco, utilizando razões trigonométricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. E aí determinar os valores de x e y que falta para comprar o tecido. Bom, nessa questão aqui, a primeira coisa que eu fiz para resolver ela foi usar aqui a tangente de 30 graus. Porque aí eu teria tangente de 30, né, igual a x sobre 7, a gente iguala o valor da tangente e acha o resultado. Mas eu não sei se tem algum erro na questão, se esse 7 aqui está incorreto, realmente não sei dizer para vocês, mas ele estava dando resultado divergente. Porque aqui nesse triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Nesse triângulo grandão aqui, nós temos 90, 30, então esse ângulo aqui mede 60 graus. E dá para trabalhar com seno, cosseno aqui de 60, mas aí dando valores diferentes.
E esse valor aqui, trabalhando com a tangente, me pareceu incorreto. Então, nós vamos trabalhar com seno de 60, vamos preencher a questão para ela não ficar em branco, mas me pareceu ter alguma coisa errada, porque trabalhando com 60 ou com 30, os valores de x e y naturalmente deveriam ser os mesmos, né? Como estava muito estranho, vamos trabalhar aqui com 60 graus. Então, nós vamos começar com seno de 60, lembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, e nesse caso aqui nós temos que o seno de 60, então, pode ser representado por x sobre 6. E nós vamos igualar a 3 sobre 2, que é o valor do seno de 60. Nós estudamos isso nos PETs anteriores, aí, trabalhando com os ângulos notáveis. Então, aqui nós vamos ter que 2x é igual a 6 raiz de 3. Esse 2 passa dividindo 6, então x vai ser 3 raiz de 3. No caso aí do y, a gente pode utilizar aqui o teorema de Pitágoras agora, né? Eu já conheço o valor do x, já conheço a hipotenusa. Então, a gente pode usar Pitágoras. A gente pode colocar que 6 ao quadrado é igual a 3 raiz de 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 36, que vai ser igual a 9 vezes 3, né? 3 ao quadrado, 9, a raiz de 3 ao quadrado é 3, mais y ao quadrado. Então, nós vamos chegar aqui que y ao quadrado vai ser 36 menos 18, perdão, aqui, ó, menos 27 aqui, né? 3 vezes 9, 27. Então, nosso y ao quadrado, ele vai dar aqui 9, e o y, então, vai ser a raiz de 9. Não vamos colocar mais ou menos, que a raiz tem que ser positiva, né? A gente está falando de medidas. Então, nós vamos trabalhar só com a medida positiva e vamos chegar no resultado que y é igual a 3. Então, nós achamos aí como solução x é igual a 3 raiz de 3, y igual a 3. Vamos fechar assim a questão. Substituindo usando tangente, nós deveríamos chegar no mesmo resultado, mas isso não está acontecendo aí na questão. Não sei dizer muito porquê, tá? Mas está aqui a nossa resolução e com isso a gente fecha nosso PET avaliativo. Finalmente, né, chegamos ao final. Não foi um ano de estudo muito fácil, mas para todos vocês que se esforçaram, chegaram até aqui, eu deixo os meus parabéns. Reforço o pedido para que você se inscreva aqui no canal e a gente se encontra por aí. Até mais!